Oi. Graça e paz, meus irmãos. Neste momento eu quero convidar os nossos irmãos que estão aqui para louvar e bendizer o santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero dizer que todos sejam bem-vindos que estão aqui neste momento, que se encontram aqui nessa casa, e sabemos que essa casa, ela não é nossa, é uma casa de oração, uma casa de respeito do nosso culto ao nosso Deus. Queremos também dar boas-vindas para os nossos irmãos que assistem também nas redes sociais, para que sejam todos bem-vindos e para que preste bem atenção à nossa pregação, para que possa também receber as bênçãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidar os nossos irmãos, neste momento, vamos fazer uma leitura lá no livro de João, livro do Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos ler o verso 23 e o verso 24. Também convidar os nossos irmãos que assistem pelas redes sociais, nossos amigos também, que podem usar as suas Bíblias, podem usar também o celular, não importa que assista a palavra de Deus. Qualquer, não só na Bíblia, mas também pode pelo seu celular também. Acharam? Vamos ler aqui. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Aqui nós vimos que aproveitamos aqui uma parte aqui dessa leitura. Sabemos que foi Jesus falando com uma mulher que ela é conhecida aqui na Bíblia como uma mulher samaritana, e Jesus precisava pregar o evangelho naquela cidade. E aquela cidade ela era discriminada pelos judeus. Os judeus não se comunicavam naquele lugar. E aquela cidade também, os moradores, eles se discriminavam uns aos outros. Mas sabemos que aquele povo também era descendente de Jacó. Porque a Bíblia nos relata aqui que lá tinha um poço. E esse poço foi feito por Jacó. Jacó bebeu daquela água e deu águas aos seus rebanhos também, o seu povo. Então a água que tinha naquela cidade era aquele poço. É como já falei, era discriminado entre os moradores. E existia aquela mulher que era muito discriminada naquela cidade. Não só aquela, tinha outras também do mesmo. E aí lá eles se dividiram. A hora que as mulheres podiam ir buscar água na fonte, lavar seus pertences e tudo. E para as mulheres igual aquela mulher samaritana que nós está falando aqui, foi escolhido a hora meio-dia para elas. Era a hora que elas podiam ir naquela água ali, porque as outras horas era hora mais nobre, era das outras mulheres mais. E Jesus precisava pregar o evangelho naquela cidade. E Jesus conhecia o coração daquela mulher já desde da fundação, assim como conhece também o nosso coração, né? Jesus conhece o coração de cada um de nós que estamos aqui. E chegando naquele lugar, Jesus manda os discípulos ir para a cidade, mas não pegar o evangelho, mas buscar alimento para que eles pudessem comer. Jesus sabia que aquela mulher vinha. Aquela mulher também tinha um problema que ninguém sabe. A Bíblia relata que ela tinha um problema com o marido, né? Ela já tinha tido, Jesus relatou ali. Só que ela era uma mulher sincera também.
que ela falava a verdade. Quando Jesus conversou com ela, disse: não, vai lá, chama teu marido. Ela disse: eu não tenho. Mas Jesus falou a verdade. Tu já teve 5. E agora que tem não é seu. Com aquilo ela despertou o pensamento e ela deparou que estava diante do Cristo. Isso aqui é o Cristo mesmo, não tem como. E ela foi à cidade, não falou nem só para o marido dela, mas falou para a cidade inteira: vocês venham ver um homem que eu achei ali, tem certeza que ele é o Cristo. Nós vimos que ela não se achava lugar dentro da lei dos judeus, né? Mas na lei de Cristo ela achou lugar, ela achou refúgio. E assim eu quero falar para todos nós, os que estão aqui e os que estão assistindo também pelas redes sociais. Cristo, ele nos acolhe. Às vezes a gente acha que a gente está muito longe, a gente pensa que o ser humano ele é defeituoso. Não podemos dizer que o ser humano ele é perfeito. O ser humano já nasce com pecado. Mas Jesus, o nosso Deus, é misericordioso e ele nos acolhe. Ele acolhe qualquer um de nós. E com essa palavra eu quero convidar o nosso irmão para pedir as bênçãos aqui, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o nosso Deus. Queremos que o nosso irmão podemos fechar o olho e também colocar a mão no coração, no sentido aonde achar. E vamos pedir as bênçãos. Maravilhoso Deus, Criador do céu e da terra, conhecemos, ó Deus, o teu projeto que tu tem para com o ser humano, Pai. Conhecemos que é um projeto arrojado. Conhecemos, ó Deus, que por vontade tua não fica nenhum cristão fora do teu projeto, Pai. Mas sabemos, ó Deus, que o ser humano ele é falho. O ser humano ele é defeituoso. O ser humano ele é defeituoso e tem muita pouca fé. Mas nós acreditamos, ó Pai, porque sabemos que tu é o misericordioso. Nós agradecemos, ó Pai, porque vimos, ó Deus, tu desceu o teu filho amado, o único filho que tu tinha, e morreu ali no Calvário, Pai. Derramou o seu próprio sangue ali no Calvário, Pai, para a remissão dos nossos pecados, e do pecado do mundo inteiro, Pai. Oh Deus maravilhoso, como é bom, Deus, te adorar, como é bom, Deus, estar aqui na tua casa. Pedimos, ó Deus, a tua proteção, venha nos proteger dos homens maus, dos homens que faz as leis contra nós, contra os cristãos, da mortandade que nos assola ao redor de nós, da peste, Pai. Sabemos que nós estamos diante de nós, ó Senhor Deus, mas a tua palavra nos enche de coragem. 10.000 ao outro lado, mas nenhum será atingido. É nisso, seu Pai, que nós confortamos, ó Deus. É por isso que nós estamos aqui. E queremos, ó Deus, te agradecer também pela ressurreição do teu filho amado, porque sabemos que ele é a primícia dos que dormem baixo na terra. E temos a esperança, ó Deus, que tu vem para resgatar a tua igreja aqui desse lugar. Eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ouvir agora o nosso culto de louvor. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Sopraste tua vida em mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom.
lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Traz as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, e mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Amém. O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim. Oh, se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor
com esse espírito, vamos convidar os irmãos. Não vou abrir a Bíblia aqui, lá em Malaquias, mas Malaquias escreveu lá no capítulo 3 e 10, ele disse assim: trazei o dízimo à casa do Senhor, para que haja mantimento da minha casa. E ele diz assim, depois, veja bem que Deus, Ele quer primeiro que a gente dá para Ele. Ele diz, traz o dízimo à casa do Tesouro para que haja mantimento. Depois, eu vou pensar em vocês. Eu vou abrir a janela do céu e vou derramar sem medida. Mas, primeiramente, nós temos que dar para Deus, porque isso é o que Deus quer. Ele quer que nós seja fiel a Ele. Quer que nós... Agora o pessoal pergunta, mas Deus precisa? Não. Ele diz, para que haja mantimento na minha casa. Mas para que esse mantimento? Para as pessoas que estão precisando. Lá quando Cristo ressuscitou, que subiu ao céu, que Ele deixou o seu discípulo ali na espera do Espírito Santo, nós sabemos que a igreja começou do zero ali também. A igreja, ela ali começou do zero. Eu quero convidar os irmãos para nós fazer uma leitura aqui também, que é a mesma coisa que está lá no Velho Testamento, Paulo ordenou aqui também. Porque sabemos que a igreja começou do zero. O que Paulo botou aqui? Coríntios 16 e verso 1 em diante. Ele diz assim, olha: ora, quanto às coletas, vejamos que a igreja, quando começou do zero, ela vivia de coletas, vivia de doação, ela vivia disso. Aí ele ordenou, lá na igreja de Corinto também, ó. Ora, quanto a coletas que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei nas igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós punha na parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não faça as coletas quando eu chegar. Está aqui. A mesma coisa, nós podemos... Paulo está dizendo, todo primeiro dia da semana, dos cultos, primeiro dia da semana, que é domingo, aquilo que nós ganhamos durante a semana, tiramos a parte também e colocamos ali. Porque pode correr risco também de uma hora nós ter um irmão necessitado. Aí eu já vi muitas vezes a igreja chegar e aí o irmão chega necessitado e ele pega aquela correria, pega um chapéu, pega uma coisa e sai fazendo a coleta no meio da igreja. Paulo não quer que isso aconteça. Ele quer que a gente vá trazendo para que quando chegar o dia, ele chegar para distribuir, está tudo ali naquele momento, não tem aquela correria. Então vamos agradecer ao nosso Deus, pedir as bênçãos também para os nossos doadores e nossos dizimistas. Ó Deus maravilhoso, Pai, te agradecemos nesse momento, Pai, porque sabemos, ó Deus, que tudo vem de Ti, ó Pai. Tudo que aquilo que a gente contribui foi Tu que deu para nós. Nós não tem nada se não vier de Ti. Por isso, ó Deus, queremos Te agradecer. Queremos que Tu abençoa cada dizimista aqui desse lugar, dessa casa, cada doador e cada ofertante, para que não venha faltar mantimento nessa casa, para que haja, para que quando tiver um necessitado, a gente tenha ali para suprir. E também tem as nossas contas de água, de luz, porque a manutenção da nossa igreja é nós que temos que contribuir com ela. Por isso eu quero que Tu não deixe faltar. Venha estar conosco cada dia, cada momento. E eu Te agradeço neste momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Quem dá com alegria vai prosperar, vai prosperar, vai prosperar. Quem dá com alegria vai prosperar, e Deus
Queremos chamar o pastor Raimundo para vir dividir com nós a nossa alimentação desse dia. Quero dizer que não vou orar para o pastor Raimundo. Pastor Raimundo é que vai orar por mim. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Glória a Deus. Pai, nós te louvamos e agradecemos a Ti, ó Deus, por este momento, ó Pai, pela vida do irmão João, Deus. Pai, de poder estar aqui, ó Deus, sendo usado pelo Senhor, Deus, para a glória e louvor do Teu nome. Pai, toma ele cada dia mais em Tuas mãos. Traga a ele, meu Deus, entendimento e compreensão de todas as coisas, Deus, para que possa, meu Pai, ensinar o Teu povo o caminho que deve andar. Pai, nós te louvamos e agradecemos ao Senhor pela vida dele, pela sua casa, pela sua família, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Pai, manifesta a Tua glória e o Teu poder aqui nesta noite, Deus. Fala, meu Deus, profundamente ao coração do Teu povo, Pai. Fala conosco nesta noite, Deus. Nós precisamos, Pai, da Tua presença. Nós precisamos do Teu Espírito Santo. Opera grandemente aqui nesta noite, Deus. Abra-nos o entendimento, Deus. Faça-nos entendermos, Pai, o querer do Senhor, para a glória e louvor do Teu nome. Pai, que esta pessoa que está em casa, ó Deus, que ela possa ser alcançada pela Tua graça, pelo Teu poder, pela Tua unção. Toca no mais profundo do ser desta pessoa, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós te louvamos e agradecemos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, amados? Que a graça e a paz seja com todos. Podemos assentar com alegria em nome de Jesus. Nós vamos meditar na palavra de Deus. Eu preparei aqui só uns 15 textos aqui, eu acho que dá uns 15 textos aqui. Glória a Deus. Vamos fazer uma mini vigília hoje. Glória a Deus. Mais ou menos. Glória a Deus. Se quiser anotar aí, vai anotando, senão você esquece. Glória a Deus. Amém, irmãos? Irmãos, eu estou aqui tentando responder uma pergunta e quero respondê-la junto com você. Quem está reinando? Vamos ver se a gente entende, né? Essa mensagem, Deus me deu um texto e eu fiquei perdido. Falando, Deus, o que o Senhor quer que eu fale? Me ajuda agora, né? E Deus foi me dando a direção, irmão, e graças a Deus tem tanta coisa que a gente precisa aprender, irmão, na nossa vida cristã. Porque quando eu estava lá auxiliando na 4 ali, eu ministrei uma palavra lá, muito interessante, é sobre salvação e satisfação. Saber, nós estamos satisfeitos ou estamos salvos? E hoje, irmão, a meditação é quem está reinando. Uma coisa que nós precisamos entender, irmão, para mudar de reino, de quem reina, precisa morrer. Para um rei deixar de reinar, para outro entrar no lugar dele, precisa morrer. Isso faz parte da doutrina da hierarquia do reinado, né? Ou o filho, aí morre, vem o filho, e assim. E aqui eu quero ler uma história de uns reis que morreram os dois no mesmo dia, e de um que assumiu o reino, para nós entendermos, irmão, quem está reinando. Esse reino que nós queremos descobrir é quem está reinando em nós, dentro do eu. Quem está me dominando? Quem me domina? Quem comanda o meu interior, minhas atitudes, minhas ações, minha postura social, meu modo de falar, meu modo de vestir, meu modo de se alimentar? Quem está reinando? Quem me domina? Quem me influencia? Quem me dita as regras? A quem eu obedeço? E nós precisamos entender que, se nós não atentarmos para isso, a gente pode se perder nessa caminhada cristã. No livro de 2 Reis, capítulo 9, nós vamos
ler uns 29 capítulos aqui, 29 versículos aqui. Do 14 ao 29, não é 29 não. Do 14 ao 29. Segundo livro dos Reis, capítulo 9. Esse rei, que um dos reis que morreu aqui, os dois reis que morreram aqui, eles eram reis que não atentavam para a palavra de Deus, mas reinavam, irmão. Eles eram reis de Israel, faziam parte do povo de Deus e eram reis, pessoas que direcionavam o povo em Israel. Versículo 14 diz assim: assim Jeú, filho de Josafá, filho de Nissim, conspirou contra Jotão. Tinha, porém, Jotão cercado Ramote Gileade, ele e todo Israel, por causa de Azael, rei da Síria. Porém, o rei Jorão voltou para se curar em Jezreel, das feridas que os sírios lhe fizeram. Quando pelejou contra Azael, rei da Síria, disse Jeú: se é da vossa vontade, ninguém saia furtivamente da cidade, para ir anunciar isto em Israel. O que ele estava falando aqui para ninguém sair para avisar? É porque ele tinha sido ungido rei. O profeta Eliseu tinha enviado um auxiliar, um aluno de profeta, um profeta em treinamento, para ungir ele a rei de Israel. Então eles, no início do capítulo, relata essa história. Porque o próprio Elias já tinha profetizado também a respeito de que Jeú seria rei de Israel. Então ele tinha sido ungido rei, e aí ele fez a invertida. Ele disse, então, eles decidiram ali, na hora que ungiram, eles decidiram que Jeú era o rei. E aí ele disse, então vocês ficam aqui, não conta nada, não deixa ninguém sair, que eu vou resolver esse problema. Né? E foi, ele tomou um carro, né? Então, no verso 16, então Jeú subiu a um carro e foi a Jezreel, porque Jorão estava de cama ali. Também Acasias, rei de Judá, descera para ver a Jorão. Ora, o atalaia estava na torre de Jezreel e viu a tropa de Jeú, que vinha e disse, vejo uma tropa. Então disse Jorão, toma um cavaleiro e envia-o ao seu encontro para que lhe pergunte, a paz? Foi-lhe o cavaleiro ao encontro e disse, assim diz o rei, a paz? Respondeu Jeú, que tens tu com a paz? Passa para trás de mim. O atalaia deu aviso dizendo, chegou a eles o mensageiro, porém não volta. Então enviou Jorão outro cavaleiro. Chegando este a ele disse, a paz? Respondeu Jeú, que tens tu com a paz? Passa para trás de mim. O atalaia deu aviso dizendo, também este chegou a eles, porém não volta. E o guiar do carro parece como o de Jeú, filho de Nissi, porque guia furiosamente. Disse Jorão, aparelha o carro, e lhe aparelharam o carro. E saiu Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro, e foram ao encontro de Jeú. E o chegaram no campo de Nabote, o jezreelita. Sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, perguntou, a paz, Jeú? Ele respondeu, que paz? Enquanto perduram as prostituições de tua mãe Jezabel e as suas muitas feitiçarias. Então Jorão voltou as rédeas, fugiu e disse a Acasias, há traição, Acasias. Mas Jeú entesourou o arco com toda a força e feriu a Jorão entre
espáduas. A flecha saiu-lhe pelo coração, e ele caiu no seu carro. Então Jeú disse a Abidcar, seu capitão: toma-o, lança-o no campo de herdade de Nabote, o jezreelita. Pois lembra-te de que indo eu e tu, juntos, montados, após Acabe, seu pai, o Senhor pronunciou contra ele esta sentença: tão certo como vive, ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor, assim tu retribuirei neste campo, diz o Senhor. Agora, pois, toma-o e lança neste campo, segundo a palavra do Senhor. À vista disto, Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho de Bet-Agã. Porém, Jeú perseguiu e disse: feri também este. E o feriram no campo a subida de Gur, que está junto a Ibeleão, e fugiu para Megido, onde morreu. Levaram-no os seus servos num carro a Jerusalém e o enterraram na sepultura junto aos seus pais, na cidade de Davi. No ano 10º de Jorão, filho de Acabe, começaram Acasias a reinar sobre Judá. Amém? Então, preste atenção aqui, irmãos. Veja como que Deus tem o controle de todas as coisas, irmãos. Deus comanda tudo. Veja que veio essa determinação de Deus para que esses dois reis morressem de uma vez só, matado por uma pessoa só. E morrer no local certo, irmão. Porque Acabe tinha, Jezabel, né, tinha conspirado contra esse Nabote e tinha matado ele e os filhos deles por causa de uma terra, para dar essa terra de presente a Acabe. E Acabe estava lá tomando posse da terra depois da morte de Nabote, e Elias chegou lá e deu essa promessa para ele aqui, né, de que ele seria jogado morto lá naquele campo e os cachorros comeriam o corpo dele. Os cachorros lamberiam o sangue, e determinou uma matança naquela família. E Jeú, irmão, foi levantado por Deus para cumprir essa promessa, essa palavra de Deus. E o Acasias também, rei de Judá, vinha fazendo coisas erradas lá, não seguiu o Senhor. Deus também fez com que ele se aliasse, porque eles eram parentes, porque um filho de um tinha casado com a filha de outro. Então Deus fez com que eles morressem os dois nas mãos de Jeú. Irmão, nós sabemos que o Velho Testamento é uma alegoria ao Novo Testamento, né? É uma demonstração. E aqui mostra, irmão, que para um reinar o outro tem que morrer. Então morreu Acasias, veio o filho dele e reinou. Morreu Jotão e Jeú assumiu o reinado. Então isso nós precisamos estar bastante atentos, que nós precisamos olhar para a palavra de Deus, o controle de Deus, o comando de Deus, o que Deus tem nos confiado. Esse Jeú, irmão, ele fez muita coisa reta diante de Deus, muitas coisas. Ele destruiu toda a família de Acabe, matou todos os homens da família de Acabe, matou Jezabel, e acabou com a adoração a Baal. Então ele fez muitas coisas, mas ainda não foi de inteiro coração. No capítulo 10, no verso 31, fala sobre isso. Que ele diz assim, mas Jeú não teve o cuidado de andar de todo o seu coração na lei do Senhor, Deus de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, fez pecar a Israel. Então, ele não atentou que nós precisamos, irmão, andar de todo o nosso coração. Nós não podemos fazer muitas coisas reto e deixar algumas coisas levando.
Você já ouviu aquela palavra que tem muitos crentes hoje que gostam de pronunciar? Não tem nada a ver? É assim mesmo? Todo mundo está fazendo assim? Isso é um perigo para o crente. Nós precisamos estar atentos. Então, olha o que aconteceu. Oséias capítulo 1, verso 4. Oséias já é bem lá depois de Daniel. Oséias capítulo 1, verso 4. Oséias capítulo 1, verso 4 diz assim: Disse-lhe o Senhor, põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Irmão, aqui já é uma promessa, já bem depois, é uma profecia bem depois, porque ele não atentou para ter um coração reto, sincero diante de Deus, buscando a fazer as coisas tudo de acordo com a palavra de Deus. Reinou? Reinou. Cumpriu um pouco o que o Deus queria que ele cumprisse? Cumpriu. Mas nós precisamos ser por inteiro, irmão. Nós precisamos ser por inteiro. Nós não podemos ser só pela metade. Qualquer coisa que nós não atentarmos, isso vai nos prejudicar no relacionamento com Deus. Nós precisamos estar bastante atentos sobre isso. Esse rei Jeú, tanto esses outros reis, tudo eram de Israel. Faziam parte da promessa, era da descendência de Abraão, descendência de Isaac, descendência de Jacó, era o povo da promessa. Mas, irmão, Israel, veja que Deus amava Israel, assim como Ele nos ama. Mas, se a gente não atentar para a palavra de Deus, se nós não atentar para quem está reinando em nós, nós corremos um sério risco de acontecer o mesmo que aconteceu com Jeú, que aconteceu com esses reis. Depende de como nós reinamos, é que nós vamos receber a recompensa. Nós seremos tragados pela bênção ou pela maldição. Ou seremos salvos ou seremos condenados. E é essa nossa batalha que nós precisamos estar atentos, porque nós vivemos tempos difíceis. Os conceitos de hoje são diferentes, são ou não são? E o risco de estar errado? Tem um filme aí da Graça Filmes, que é A Jornada. Ele mostra o ano 2000 para uma geração antes de 90. Uma geração bem lá atrás. Ele mostra o ano 2000. As pessoas ficam impressionadas. Falam, poxa, não pode, como é que esse povo vive desse jeito? Eles não acreditam, aquela geração lá atrás, eles não acreditaram que o povo poderia viver daquele jeito, no ano 2000. Agora você imagina em 2021, né? Nós precisamos estar atentos. Porque depende muito, irmão, de quem está reinando dentro de nós. Se é aquele que realmente tem temor de Deus, da palavra. O que o irmão João leu aqui, Jesus, a samaritana perguntou, disse que tem que adorar aqui nesse monte, e onde é que Jesus disse, não, está chegando a hora e esse é o tempo, de que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em... Amém, glória a Deus. Então vamos lá em Romanos capítulo 12. Vamos começar agora a olhar para dentro de nós, para ver quem nós estamos sendo, quem que está reinando dentro de nós. Acabe
Jeú, Acasias, ou Josafá, ou Davi, né? Quem está reinando? Que rei está no comando na nossa vida? É aquele que se preocupa em fazer conforme a palavra de Deus? É aquele que faz mais ou menos? Ou aquele que não está nem aí? Esses reis aqui, irmão, eles tinham esses propósitos. Um não estava nem aí para Deus. Outro estava mais ou menos. Fazia, mas não fazia, né? E outros fariam. Como foi o caso de Davi e o caso de Josias. Foram reis que se preocuparam em fazer segundo a palavra de Deus. Se você pegar Neemias também, ele foi governador de Jerusalém por 2 mandatos, né? Teve uma época, voltou a Babilônia novamente, depois voltou de novo para consertar de novo. Ele se preocupava em fazer tudo conforme a palavra de Deus. Romanos capítulo 12. Nós vamos começar a ler um texto de trás para frente aí, irmão. Capítulo 12, verso 2, diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o que ele está dizendo? Para nós não nos conformar com a situação da qual nós estamos inseridos, com a época que nós estamos, com o momento que nós estamos vivendo, irmão. E como que a gente muda isso? Através de informação da mente. Estudar. No verso 1 ele diz assim: Rogo-vos, pois, irmão, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Então preste atenção aqui. 2 coisas nesses 2 versículos que nos chamam a atenção para quem? Para nós. Para nos mostrar quem está reinando em nós. Uma é como a gente usa o nosso corpo. E a outra é como a gente usa o nosso pensamento. Então ele disse: se preocupe com essas coisas, com a mente e com o corpo. São algo que não tem como. A minha mente e o meu corpo é o que diz quem sou eu. E um comanda o outro. Tem que haver o quê? Um acorde, né? Um relacionamento. E isso nós precisamos nos preocupar. Porque senão nós podemos estar junto com a época da qual nós estamos inseridos. Com as coisas do nosso dia a dia. Os conceitos hoje são bem diferentes da Bíblia. E quem é que está nos dirigindo então? Os conceitos de hoje ou a palavra de Deus? Como nós temos usado o nosso corpo? O nosso corpo, irmão, é algo que nós precisamos estar bastante atentos. Porque ele fala. O nosso corpo fala. Porque através dos gestos, da atitude, de como eu me visto, de como eu me alimento, de como... Então, entendeu? Então, isso diz quem sou eu. Porque a minha mente comanda o meu corpo. E aí, se eu tiver na mente, eu vou produzir através do corpo. Se eu não tiver nenhum problema de tomar uma cervejinha, eu vou sentar num bar e vou tomar uma cerveja, não é? A mente está me levando para levar o meu corpo aonde?
a um ambiente, isso, N coisas do dia a dia, né? Hoje nós temos visto nos nossos dias, irmão, muitos cristãos, fazendo tatuagem no corpo. Onde está escrito isso na Bíblia que pode? Então assim, será que isso, Deus disse para a gente não fazer marca no nosso corpo? Então já tem um prenúncio na palavra de Deus de não fazer marca. Ah, mas não está definido que tipo de marca. Então é melhor não arriscar nada. É ou não é? É melhor não fazer. Que benefício você vai ter se você fizer? Nenhum. Qual benefício vai ter? O único problema é que às vezes você ainda pode aí ter um problema de pele futuramente, né? Ou até de preconceito em situações que às vezes igual conheci uma jovem que passou no concurso da PM e tinha uma tatuagem na perna. Aí falaram para ela, com essa tatuagem você não toma posse. Ela teve que fazer uma cirurgia para tirar a tatuagem. Então causou problema para ela, sim ou não? Então se causou problema, não procede de Deus. Você acha que procede? O problema é que a sociedade de hoje, os conceitos são diferentes. Por que a PM não aceitou ela com aquela tatuagem? Porque o conceito da PM ainda é mais antigo. Pode ser que hoje, isso já faz alguns anos, pode ser que hoje a PM já não tenha mais esse conceito, né? Já mudou o conceito porque a sociedade está o quê? Levando as pessoas a isso. Mas isso não é bíblico, irmão. Isso, e é aqui que nós queremos pegar. Quem está reinando? Quem está direcionando a nossa mente? Quem está direcionando o nosso corpo? Da onde está vindo as informações que eu recebo e traduzo em mim? Da palavra de Deus ou dos conceitos do mundo? Quem está reinando? Quem obedece a Deus ou quem obedece o mundo? Quem agrada as pessoas ou quem agrada a Deus? Aonde está o centro das minhas informações, da minha postura? Quem sou eu diante da sociedade, diante da palavra de Deus? Então ele disse: rogo-vos, pois irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Irmão, o nosso corpo, ele precisa louvar a Deus. Mas isso de uma forma o quê? Compreensível. Não pode ser uma forma obscurecida. Tem que ser algo compreensível. Ele disse: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, como que nós vamos saber que nós estamos fazendo as coisas corretamente diante de Deus? Através de quê? Da informação que eu tenho. Então, se eu não tenho informação da palavra de Deus, da Bíblia, da onde eu vou receber a informação? Da convivência com as pessoas, com o ambiente que eu convivo. Então, se eu não me informo na Bíblia como eu devo comportar, como eu devo me vestir, como eu devo me alimentar, como eu devo ser, se eu não sei, a Bíblia não me diz, eu não tenho clareza nisso, a minha mente não está voltada para a Bíblia, eu vou pegar as informações que eu tenho e vou viver de acordo com as que eu tenho. Não tem como a gente viver com aquilo que a gente não conhece. Esses dias eu fui fazer uma entrega de sorvete ali, né? Aí o rapaz perguntou para mim, me falou assim, eu falei do sorvete Pussá, né? Aí ele disse, me descreve aí o sabor do Pussá. Aí eu disse,
Só o puçá. Não tem outra fruta com sabor parecido, nem próximo, que eu conheça. Aí como que eu ia explicar para ele? E eu precisava também ser uma fruta que ele conhecesse. Senão não tinha como eu explicar para ele. Não teve como. Eu falei, olha, tá aqui o sorvete, aí você degusta. Assim, irmão, é a nossa posição diante de Deus. Se eu não tenho uma informação correta, certa, definida, como que eu vou passar para mim mesmo? Por isso que ele disse, a mente é muito importante, vocês têm cuidado com isso. O corpo, ele precisa de quê? De louvar a Deus, de engrandecer Deus, de proclamar a Deus, de anunciar a própria Bíblia, irmão, o nosso corpo. Nós precisamos ser ministrador da palavra de Deus através da nossa postura, através do nosso vestimento, através da nossa alimentação, através de tudo que a gente faz com o nosso corpo. Amém, irmãos? Capítulo 6, Romanos 6. Seis 13. Diz assim: não ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. O que significa justiça, irmão? O nosso corpo precisa ser um instrumento de justiça. O nosso corpo, ele precisa fazer com que as pessoas entendam o que é certo e o que é errado. Entenda com clareza o que é certo e o que é errado. Se eu faço algo que nem eu sei se está certo ou se está errado, como que vai ter justiça nisso? Fala para mim. Se eu tenho dúvida a respeito da minha postura, do meu jeito de ser, de vestir, de agir, de transmitir através do meu corpo, que justiça tem nisso? Quem vai... Isso é muito forte, irmão. Nós temos uma responsabilidade enorme, que é de representar o céu, o caráter de Deus, a performance de Deus. O que nós estamos fazendo? Nós não podemos oferecer os nossos membros para atrapalhar as pessoas de entender a Bíblia, de fazer uma leitura de Deus. 1 Coríntios 6. Você está em Romanos, primeiro livro aí, algo à frente. 1 Coríntios, capítulo de número 6. Diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, o que... 6,19. 6,19. O qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, o cristão precisa ter uma preocupação enorme com o quê? Com o corpo. O que ele representa, o que ele impacta, o que ele projeta na sociedade da qual você faz parte.
Que leitura se faz olhando para mim e para você? Nós podemos ser cristão sem essa preocupação, podemos. Mas que impacto vai ter quando nós depararmos com Deus? Porque a Bíblia diz que Deus enviou a luz ao mundo, mas os homens preferiram as trevas. Ele enviou a luz, mas o homem preferiu ficar com a mente obscurecida. Deus enviou a palavra dele, mas o homem não quis saber da palavra. Ele quis viver pelos seus procedimentos. Então ele disse: você não sabe que o seu corpo foi comprado com alto preço? Então, irmão, o cristão precisa entender isso. Que se você vende alguma coisa, não é seu. Como que você usa o que não é seu de acordo com a sua vontade, o seu querer? Você tem que procurar aquele que é o dono. Olha, o que eu posso fazer com isso que é seu? É isso que ele está dizendo aqui, ó. Não sabeis? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? O qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Então preste atenção. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. E o seu corpo foi comprado para que o Espírito Santo habite nele. Comprado, irmão, não foi de graça. Foi comprado, foi pago um preço altíssimo. E como que agora você quer colocar nele o que você bem interessa? O que você acha que é bom, que faz parte, que te dá prazer, que te alegra, que te deixa feliz. Nós precisamos estar atentos. O que as outras pessoas cobram? Porque se nós quisermos agradar as pessoas, nós vamos viver de acordo com o que eles cobram. A sociedade está impulsionando as pessoas a viver de que maneira? O que a mídia oferece? Incentiva. O que a moda, né? O que a moda incentiva? Ele disse: olha, foi pago um alto preço, porque foste comprado por um preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, se Deus pagou um alto preço, Ele vai exigir o quê? Que esse corpo seja conforme os seus preceitos. Ele vai exigir, irmão, porque quem compra exige, não pede. Exige. Deus não vai chegar para mim e dizer: ei, Raimundo, você pode viver do jeito que você quer e depois não se acerta, não. Ele vai dizer assim: ó, é do meu jeito, senão você está fora. E é isso que nós precisamos estar atentos. Hebreus capítulo 10, vamos ver lá o que diz. Hebreus capítulo 10. Verso 19 e 20 também. Hebreus 10, 19. Hebreus 10, 19 a 22. Diz assim, Hebreus 10, 19 ao 22. Tende, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Amém, irmãos? O que ele está dizendo aí? O que Deus está dizendo aí? Que a nossa mente
precisa estar de conexão com Deus e o nosso corpo. Conectos com Deus. É Ele e Deus. Novo e vivo caminho. Jesus disse que esse caminho é meio apertado. E diz que são poucos que andam por ele. Poucos. Então nós precisamos estar atentos. Caminho apertado, mas se não passar, não chega onde quer chegar. Ele diz, a porta é estreita, o caminho é apertado. Mas esse é o novo e vivo caminho. É por esse que nós temos que passar, irmão. A nossa consciência precisa estar atento a isso. Largo é o caminho. Então, assim, para a gente viver com base na sociedade da qual nós fazemos parte, é fácil. Você não precisa se preocupar com o que você veste, com a sua postura, com o que você coloca o seu corpo à exposição. A sociedade aí fala, não, você pode tirar um selfie, botar no Instagram, no Facebook e tal, de qualquer jeito. É ou não é? Mas Jesus disse, não, esse é o meu corpo, não é para isso não. Se você vender o seu corpo, você não pode fazer dele o que você quer. Ou, não, meu corpo é meu. Não, aí você pode fazer o que você quiser. Se você não vendeu para Cristo, você pode fazer o que você quiser. Está à sua disposição. Mas se você se entregou para Jesus, se você vendeu o teu corpo para Cristo, quem tem que habitar nele é o Espírito Santo. Senão você não vai chegar em lugar nenhum. Você vai ser um rei igual ao Jeú. Vai vir a punição por isso. Vai ser cortado o reino. Vai ter certos limites só. E é isso que nós precisamos estar atentos. 1 de Pedro 1. Primeira de Pedro, capítulo de número 1, verso 14. 14. Primeira de Pedro, capítulo 14. Capítulo 1, verso 14. Primeira de Pedro fica antes de segunda de Pedro, viu? Capítulo 1, verso 14. Primeira de Pedro. Capítulo 1, verso 14. Diz assim, ó, como filhos da obediência. Filhos de quem? Não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. O que é ignorância, irmão? É falta de informação, falta de conhecimento. Por isso que ele disse lá que nós precisamos de informação. Renovai-vos pela busca de informação. Pelo contrário, segundo é santo, aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmo, em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Então, o procedimento cristão é um procedimento de santidade. O que significa isso? Não importa o que estão falando, o que estão fazendo, é o que está escrito. Ah, mas está na moda, mas não está escrito na palavra de Deus. Então pronto, não é para você. A tua regra é a Bíblia, não tem outra coisa. Não tem sociedade, não tem... Não, mas está todo mundo fazendo, mas é o pessoal do mundo, mas você não pode. Não, mas até o pastor fez, mas não, mas nem o pastor, mas não é esse o seu caminho. O caminho é Jesus, é a palavra de Deus.
É a palavra de Deus. Em todas as circunstâncias da nossa vida, em todo o nosso proceder. Vamos mais um texto aí. 1 de João. Você está em 1 de Pedro, agora vamos a 1 de João. Isso, 1 de João depois de 2 de Pedro. Capítulo 2. Isso. Já está marcado aí, né? 1 de João, capítulo 2, verso 15. Diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, há concupiscência da carne, e concupiscência dos olhos, e a soberba da vida. Não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, não é o mundo, não é o ambiente que nós vivemos que vai nos dar as regras da vida, que vai nos direcionar, não é isso. Então nós estamos aonde? No mundo, mas não é ele que vai nos dar a forma de vestir, a forma de como nós se alimentar, como a gente se portar na sociedade. Como as decisões que a gente toma não pode estar baseada nas coisas que nós temos visto no nosso dia a dia. Tem muita gente que está perdida, é ou não é? Por quê? Porque se baseia... Teve um grupo de pessoas que chegou para Jesus e disse assim: é lícito dar carta de divórcio? Jesus disse não. Ele disse: mas como que Moisés deu? Ele disse: por causa da dureza do vosso coração. Foi que Moisés fez isso, mas no princípio Deus não criou assim. Ele disse: Moisés resolveu um problema social da época dele. Deus não fez assim. E hoje, nos nossos dias também, o divórcio é para resolver um problema social. Só isso. A pessoa casou, aí separa e quer casar de novo. Aí eles não tem como, porque está casado. A lei diz que não pode. Aí não. Então vamos fazer o divórcio para poder resolver esse problema. Resolveu. Mas Deus fez assim? Não. Então, quando Deus criou as coisas, irmão, Ele criou de uma forma. Os arranjos que nós estamos dando, veja que Jesus não disse Deus ordenou a Moisés a dar carta de divórcio. Jesus não disse isso. Jesus disse Moisés fez assim. Porque uma coisa é ele ter dito, não, Deus autorizou Moisés fazer por isso, por aquilo outro. Mas não foi Deus que autorizou. Moisés que, de acordo com o problema enfrentado, teve que resolver. Teve que resolver. Porque... Mas o cristão precisa estar atento a essas ponderações. E nós estamos vendo nos nossos dias, que as pessoas não estão se preocupando com isso. Porque a sociedade não impõe mais isso. No Brasil tinha um ditado antigamente, casou civilmente. O que significava isso? Que não tinha como desfazer mais. Não tinha como desfazer mais. Acabou esse ditado, já não existe mais. Tem gente aí que já tem até livro escrito porque teve 5, 6 casamentos. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O que significa isso, irmão? Se a gente concordar com as coisas aí do mundo, nós estamos perdidos. Nós estamos fora dos projetos de Deus. Olha o risco. Para pensar sobre isso. Imagine o risco que nós estamos. Então a gente precisa o quê?
Ler Bíblia. É a única saída, irmão, para a gente ver aonde está a nossa dificuldade. A nossa mente precisa ter bastante informação de Deus. Senão, nós vamos ficar perdidos, sem saber. Será que estou certo? Será que estou errado? Onde eu estou? Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, verso de número 17. Amém. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruído, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis pelo Espírito do vosso entendimento, e vos revestis do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e em retidão, procedentes da verdade. Amém, irmãos? Nós vamos parar por aqui, ainda tinha aqui mais uns 15, alguns versículos, mas nós vamos parar por aqui. Aqui já dá para a gente ter uma ideia de como está o reino em nós. Quem está reinando em nós? Quem está comandando? Quem está dizendo para nós o que nós estamos sendo? Irmão, nós precisamos estar atentos, porque é Deus que tem nos direcionar em todos os nossos caminhos, todo o nosso proceder. Vai chegar a hora, irmão, que nós vamos nos deparar diante de Deus, no tribunal de Cristo. E nós é que temos que nos preocupar com o que está acontecendo nos nossos dias. Nos nossos dias. Porque se nós preocuparmos com outra coisa, nós temos que preocupar com nós mesmos. Porque se nós preocuparmos com outras coisas, onde nós vamos chegar? Ah, fulano viveu há 100 anos atrás. Ah, mas ele viveu a época dele. Agora somos nós que estamos na luta, irmão. Nós é que estamos na luta para viver segundo Deus e não segundo nós, ou segundo a sociedade da qual nós fazemos parte. Quem tem que ditar as regras para nós é Deus. Então nós precisamos das informações de Deus. É Deus que tem que falar. Mas não é aquele negócio de falar, isso que eu estou te dizendo, não é isso, irmão. É ler Bíblia, não tem outra saída. É ler Bíblia e entender o que está escrito. É só isso. Isso que nós precisamos ter o cuidado. Porque se nós vivermos aleatoriamente, quem vai pagar o preço? Somos nós. Além de perder as bênçãos de Deus que traz alegria aqui no nosso dia a dia, ainda corremos o risco de perder a eternidade. Então nós precisamos tratar sério esse assunto do conhecimento de Deus, de saber o que está escrito, de entender e de compreender, para nós podermos sermos felizes, porque a Bíblia traz felicidade.
É o único livro que faz isso. Tem poder para transformar a vida. Para a gente viver de uma forma como Deus quer que a gente viva. Amém? Glória a Deus. Fique de pé, vamos agradecer a Deus. Pai, nós te louvamos, Deus, por este momento. E eu te peço, Deus, que possamos receber do Senhor, Pai, a direção para o nosso dia a dia, Pai. Ó Deus, como Tiago escreveu, Pai, que se você não tem entendimento, peça a Deus, mas peça com fé, porque Ele dá liberalmente. Ele não joga na cara, Ele não diz, por que você não aprendeu até hoje? Por que você não entendeu até hoje? Não, possa pedir com fé. Peça entendimento, peça compreensão em todas as coisas. Leia a Bíblia e peça a Deus que lhe dê entendimento, que lhe faça mostrar o que está escrito. Ó Deus, toma cada vida aqui em tuas mãos, Deus. Cada pessoa, Pai, que está ouvindo essa mensagem, Deus, que possa atentar, Deus, para a sua postura, Deus, para as suas diretrizes, meu Pai, o que tem reinado nessa vida, Pai, o que tem nos direcionado, o que tem nos levado, Pai, a tomar posições, Deus. Ó Deus, Tu és o soberano Deus da glória. Nós precisamos do Senhor, Pai. Nós precisamos do Teu Espírito Santo, Deus, porque é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pai, nós não podemos perder, Pai, a oportunidade de desfrutar desta comunhão, da intimidade com o Teu Espírito, Deus. Manifesta a Tua glória, o Teu poder, Pai, para que possamos alcançar, Pai, a glória do Senhor. Possamos alcançar, Deus, o de melhor o Senhor tem, Pai, para que se manifeste em nós a esperança da glória, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Ó Deus da glória. Toma a Tua igreja em Tuas mãos, Pai. Toma o Teu povo, Pai. Ensina, Pai, o Teu povo. Reaviva a Tua obra no meio do Teu povo, Pai. Em nome de Jesus. Manifesta-te, ó Deus. Manifesta-te, ó Senhor, para a glória e louvor do nome santo do Senhor Jesus. Pai, nós nos entregamos ao Senhor, Pai, porque Ele pagou um alto preço, Deus. E nós entregamos essa mercadoria que é o nosso corpo, Pai, para que possamos, Pai, viver, meu Pai, segundo os preceitos do Senhor, segundo a orientação do Senhor. Então toma-nos em Tuas mãos, Senhor. Dirige os nossos passos, Deus. Dirige, ó Deus, a nossa maneira de viver, Pai. A nossa maneira de ser, Pai. De entender e de compreender as coisas. Ó Deus, nós sabemos que vivemos uma época difícil, ó Deus. Então não nos deixe perecer, Senhor. Não nos deixe viver no engano, na mentira, na falsidade, ó Deus. Mas que possamos viver na verdade, Pai. Que a Tua palavra e a Tua palavra é a verdade. Ó Deus, opera grandemente, Pai. Toca no mais profundo do ser desta pessoa. Ó Deus, que essa pessoa, meu Pai, possa desfrutar de paz, ó Deus. Ó Deus, que não venha ter conflito neste coração, Deus. Que ela entenda e compreenda que precisa submeter ao Senhor, Pai. Que precisa estar de acordo com a Tua vontade, Deus. Com o querer do Senhor, Pai. Opera grandemente, Deus. Abre os céus, Deus. Dá direção, Pai. Ó Deus, que a Tua palavra, ó Deus amado, seja autêntica neste coração, Deus, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, que esta alma alcance, Pai, os planos e os projetos do Senhor, Pai. Que haja salvação nesta casa, nesta família, Deus. Pai, que possamos nos comportar segundo, Pai, a Tua vontade, segundo o querer do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Não nos deixe perecer, Senhor. Não nos deixe, ó Deus, viver no engano, Pai. Ó Deus, mas que a verdade esteja no nosso coração, Deus. Que possamos ser, Pai, da verdade, para a glória e louvor do Teu nome. Pai, toma esta pessoa em Tuas mãos. Toma essa alma, Pai. Cuida, Senhor, de cada um, para a glória e louvor do Teu nome. Pai, nós Te louvamos e agradecemos ao Senhor por este momento de podermos estarmos aqui, ó Deus, na Tua casa, Pai. Clamando, ó Deus, pelo Teu nome, Pai. Ó Deus,
Derrama da tua glória, do teu poder e da tua unção, Pai. Derrama do teu Espírito Santo, Deus, sobre cada vida aqui nesta noite, Pai. Ó Deus, estamos aqui para buscar mais do Senhor, da tua presença, Deus. Teu Espírito Santo possa tomar posse, meu Deus, do interior desta pessoa, Pai. Dê a ela o entendimento e a compreensão de todas as coisas, Pai, para a glória e louvor do teu nome. Tu és o soberano Deus da glória. Tu és o Altíssimo, o grande El Shaddai. Pai, entra com providência, Pai. Muda, meu Deus, a maneira de pensar e de agir da tua igreja, do teu povo, Senhor, para louvor e glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus. Pai, ó Deus, esta pessoa que está triste, amargurada, Deus, que está preocupada, Deus, que ela possa entender, Pai, que a paz está na palavra do Senhor, que a paz está na confiança, Deus, no Senhor, que ela possa confiar, acreditar, Deus, em nome do Senhor Jesus. Pai, esta pessoa, meu Deus, que tem lutado, meu Deus, com essa enfermidade que tem assolado muitas famílias, Deus, Pai, que ela entenda e compreenda, Deus, que é do Senhor que vem a providência, Deus, é o Senhor que cuida no leito de enfermidade, Deus. Então cuida, Pai, desta família, cuida desta casa, cuida desta pessoa, Pai, que ela possa, ó Deus, buscar no Senhor a direção, meu Pai, para a saída desse sofrimento, dessa angústia, Deus, em nome de Jesus. Pai, nós entregamos cada vida em tuas mãos, Pai, que o Senhor possa conduzir, Pai, pela vereda da justiça, por amor do teu nome, levar, Deus, ao sucesso, à vitória, na vida espiritual, na vida, ó Deus, natural, para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus, louvado seja Deus. Aplauda o Senhor bem. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Deus. Vamos esperar, né, irmão, que domingo a gente possa fazer culto também presencial em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos agradecer a Deus para irmos para casa. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por este momento aqui na tua casa, Pai. De podermos, ó Pai, ó Deus amado, buscar mais do Senhor, Pai. Buscar, meu Deus, o entendimento e a compreensão da tua palavra. Ó Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu abençoo, Pai, a tua igreja, eu abençoo o teu povo, para louvor e glória do nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz que excede todo e qualquer entendimento, agora e para sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém? Está encerrado, que a paz e a graça sejam com todos. Amém.